de BH? Você acha que para essa parte das contas públicas e dessa dependência ou não? Eu acho assim que Minas, eu conheço a história desses últimos anos que eu falei, né? Eu vou dizer para as crises que o Brasil passou, talvez vocês não lembrem muito, mas teve uma crise no início dos anos 80, né? Foi aquela crise do petróleo no mundo inteiro, refletiu no mundo inteiro, né? Essa a gente viveu também, foi muito duro para a propaganda, e para Minas Gerais foi mais duro ainda. Depois teve a crise de 90, que foi aquele plano Collor, aquela coisa toda também, que o dinheiro subiu do mercado, aquilo foi terrível também para as agências, né? Então foi uma fase muito difícil, né? Muitas agências deixaram de existir, né? As que tinham um pouco mais de massa muscular, um pouco mais de estrutura, mais de capital, conseguiram sobreviver, né? Mas se a gente der uma olhada hoje, das agências que tinham, vamos dizer assim, há 30 anos atrás, né? Hoje, é evidente que nasceram muitas agências depois, né? Mas apenas aí umas 4 ou 5 resistiram a esse tempo, né? Quando você vai a São Paulo, você vê que isso não é multiplicado muitas e muitas vezes. Então, assim, a crise atingiu, mesmo que seja um mercado, né, proporcionalmente muito inferior, muito menor ao de São Paulo, mas a crise atingiu mais Minas Gerais. E somado a essa questão que a gente fala, que não é um mercado que tinha muito produto, né? Então, assim, tudo que era valor agregado era produzido muito mais em São Paulo. Então, Minas Gerais era um estado que dependia muito de verbas institucionais. Em época de crise, ninguém fica preocupado com a imagem, né? Então não investe. Então foram fases difíceis, o início dos anos 80, o início dos anos 90, né? Agora, do ano 2000 para cá, especialmente nesses últimos, vamos dizer assim, 6, 8 anos, o mercado foi sempre crescente. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo hoje, 2011, é um dos anos assim, que eu acho bastante promissor. 2010 foi um bom ano. Para nós aqui da Filadélfia, 2011 e 2010 foram os melhores anos. 2011 até agora tem sido o melhor ano. Entendi. E hoje, na condição atual, assim, em Belo Horizonte, o que você acha que é a maior dificuldade, as facilidades e as dificuldades assim, que as agências enfrentam no mercado atual? A gente tem um problema também um pouco de mão de obra, né? Então, assim, eu acho que porque verdadeiramente bons profissionais a gente leva um tempo para formar. Ninguém sai de uma universidade sabendo tudo. Você sai com uma base boa, né? Até que as universidades evoluíram muito, né? Especialmente nessa área de comunicação, a gente vê, né, pelos laboratórios montados, trabalhos, a gente vê que está evoluindo, né? Mas em qualquer profissão, né, a prática é que vai aperfeiçoando, né? E vai desenvolvendo, né? Então o que a gente vê é que um profissional leva alguns anos para ser formado um bom profissional. Então ele tem que estar trabalhando, tem que estar vivendo, né? O dia a dia não é uma coisa... Evidente que tem talento, pessoas assim que são fora do comum, né? Que às vezes despontam de cara, assim, mas de modo geral você leva algum tempo para formar um profissional, né? E tem esse problema em Minas, como é um mercado ainda mais limitado, você às vezes passa muito tempo formando um profissional e de repente vem uma agência e faz uma oferta maior e aqui a gente tem vivido muito isso, mas graças a Deus também que assim, a gente... uma boa parte dos funcionários da Filadélfia, eles não abrem mão da agência, que é muito bom, né? E aí quando também há uma oferta muito grande, né, a gente tenta cobrir também, porque eu acho que o corpo, uma agência é formada pelas pessoas mesmo, né? Se a gente não tiver essa visão de que o profissional tem que estar bem, tem que estar feliz, né, fica difícil manter. Se você não mantém sua equipe, você não consegue montar uma equipe, você não consegue... fica difícil até você ter um posicionamento no mercado, né? Porque esse posicionamento também tem que ser uma coisa vivida dentro da empresa. Todo mundo colabora um pouco com aquilo, entende um pouco daquilo e soma, né? Se você começa a perder as pessoas todas as pessoas são importantes, você começa a perder esse corpo, né?
começa a fragmentar, fica muito difícil. Então, assim, eu acho que Minas Gerais, agora, a gente está vivendo uma época que, vamos dizer assim, tem um celeiro já razoável de bons profissionais. Mas os melhores do passado, todo mundo ia embora para São Paulo. Tinha uma crise aqui, as agências de São Paulo levavam embora. E muitos também ficavam desiludidos com o mercado, aquelas épocas de crise, né? Então, passavam a mão no portfólio, ia embora para São Paulo e acabavam buscando emprego lá. Então, tanto que Minas exportou muitos talentos, muitos profissionais. Hoje, todas as agências grandes têm profissionais que saíram de Minas. Meu filho mesmo, ele foi comigo aqui, no início da Filadélfia, depois ele saiu um ano, foi para Yang, meteu o portfólio debaixo do braço, correu 3 agências em São Paulo, todas as 3 fizeram proposta, ele acabou ficando na Yang e ele cresceu lá dentro, estava indo muito bem, podia ter ficado lá e ainda continuar a crescer, mas ele preferiu voltar. Isso foi bom também, que tem me ajudado muito. Ele também agora está trabalhando um pouco essa visão de cinema também, está desenvolvendo alguma coisa, mas ele também adquiriu muita experiência lá. Mas isso é um fato importante, ou seja, agora os profissionais mineiros estão acreditando um pouco mais no mercado, estão apostando mais. Então, assim, está mais fácil criar profissional aqui e mantê-los aqui. Então, no caso, essa seria a facilidade, né? E a dificuldade é de encontrar... A dificuldade é isso, obra, porque né? O mercado dá uma crescida e não tem mão de obra disponível. Né? Vamos para mim, vamos responder. Como que você enxerga assim, essa trajetória toda da propaganda, do seu ponto de vista? Como que você enxerga tudo que você falou aí de como que era antes, desde pequeno? Eu acho que assim, eu sempre, aquela frase antiga que propaganda é a alma do negócio, agora não é nem mais propaganda a alma do negócio. Comunicação de modo geral. As pessoas precisam comunicar. Mas eu vejo de maneira assim, salutar, eu vejo com bons olhos. Eu acho que a propaganda mineira houveram fases difíceis, mas deixou uma história importante. Eu acho que está crescendo. Eu acho que a melhor fase, especialmente no que tange essa questão criativa, a gente está vivendo agora e acho que a gente vai viver nos próximos tempos. Eu acho que a propaganda mineira vai voltar em tempo curto a ser reconhecida, já vai ser reconhecida com peso no Brasil. A gente vê que já tem umas 6, 7, 8 agências, né, ou mais, preocupadas mesmo em investir em criatividade, informação, nessas ferramentas todas digitais, tudo que estão fazendo bons trabalhos. Essa inclusive responde a outra. A outra para mim, uma das mais importantes. Do ponto de vista histórico, é possível definir o perfil das agências de Belo Horizonte, pensando em evoluções no aspecto de atendimento, criatividade, planejamento, por exemplo? Repete só o início. Assim, que eu estou querendo dizer aqui. Do ponto de vista histórico, é possível definir o perfil das agências de BH, pensando em evolução